Fala galera, Hugo Pessoa, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre análise de construção do curso de criação de personagem do Conart. Cafezinho aqui, ó. Show. Tá? E é o seguinte, tá tendo uma obra aqui no prédio, não no prédio, no apartamento do lado, aqui no vizinho. Aí se rolar algum barulho assim, eu vou tentar editar, tá? Se sair o barulho, desculpa aí. Mas faz parte do processo. Mas eu precisava gravar esse vídeo para vocês. Já desenvolvi essa aula há um tempo e estava precisando dar um refresh e atualizar vocês. Bom, não vai ser uma coisa muito demorada, tá? Mas eu espero que ajude para quem quiser construir personagens. Então hoje a gente vai fazer uma análise de construção de um personagem bastante conhecido, o Harry Potter. Só que essa base de análise, né, não chega a ser bem uma análise. É uma análise que você faz do personagem que você vai construir dentro da tua história. Então, tem vários elementos que você consegue colocar como padrões de pesquisa e de você pensar nesses padrões, nessas características, para que você consiga desenvolver um personagem show de bola, um personagem que seja crível, né? Que as pessoas acreditem naquele personagem, que ele existe, que ele pode existir, e se conectar com eles a um certo tipo de empatia, né? Realmente se conectar e acreditar que aquele personagem pode representar a pessoa que está assistindo aquilo ali. Que isso é quando você cria uma conexão com o espectador, com o leitor, com quem está jogando um game, por exemplo. E isso é que faz com que o personagem seja realmente bem bacana e consiga atingir o maior número de pessoas possíveis. Esse método é desenvolvido pelo Brian Tillman. Ele tem livros sobre character design. Quem quiser dar uma pesquisada por aí, é bom, tá? O livro é bem bacana, bem completo. A gente fala bastante coisa que tem no livro também. Na verdade, a gente fala bastante coisa que tem em vários lugares, né? É uma coisa que funciona mais ou menos como mestrado. Eu não estou aqui para provar minha palavra para vocês. Eu estou aqui para passar para vocês apurados de coisas e de estudos que a gente desenvolve baseado em pessoas que já desenvolveram estudos mais aprofundados ainda. Ou seja, não precisa a gente estar abrindo caminhos novos. Já falei sobre isso em outros vídeos. A gente segue o caminho de quem já chegou lá. A gente segue o caminho de quem já trilhou um caminho de sucesso. Fechou? Bom, vamos começar aqui? O básico são as características iniciais que a gente pode começar a pesquisar aqui, a desenvolver, que seria idade, altura, apelido, peso, raça, cor dos olhos, pele, cabelo, se usa óculos ou lente de contato, qual a nacionalidade, qual o formato do rosto. Tudo isso começa a desenvolver já essa característica física, e aqui lembra muito o quê? Um jogo de RPG, né? Voltando, como características de RPG. Ou para quem joga FIFA, por exemplo, tem a parte de criação de jogadores lá, de personagens, e você consegue estabelecer essas características mais básicas. Quem jogou The Sims, por exemplo. Então tem vários jogos que trabalham com esse tipo de construção, né? É uma construção mais, vamos dizer assim, mais simples, mas que você consegue ter um tipo de identificação. Quando você cria um personagem que parece mais com você, ou um personagem que parece mais com sua esposa, sua namorada, enfim, seu marido, enfim, tanto faz. A ideia é que você crie personagens que você se identifique. É por isso que existe essa personalização, essa customização de personagem dentro dos games. Então, tudo isso aqui faz parte dessa construção, tá? A altura do personagem, se ele vai ser baixinho, se ele vai ser alto, como é que vai funcionar isso, porque aí já muda como ele vai interagir com outros personagens na cena, ou na história como um todo. Se ele é magro, se ele é gordo, também vai influenciar qual a raça dele, a cor dos olhos, pele, cabelo. Tudo isso pode ou não influenciar dentro de um contexto que vai acontecer na história. Pode influenciar, por exemplo, na segurança do personagem. Se ele tem uma autoestima baixa, se ele tem autoestima alta, se ele é atlético, se ele não é, o que é que incomoda ele, se ele come muito, se ele come pouco, se ele gosta muito de comer, se ele não gosta muito de comer. O Hobbit, por exemplo, são personagens que adoram comida. Então você vê que tem vários deles que são um pouco rechonchundinho, assim, né? E toda festa eles estão comendo. Você vê no filme eles fazem isso de forma bem sutil, assim. Mas você sente que são personagens que gostam de comida, gostam de festa e tal. Então, nessa construção, com certeza fica colocado ali, né? Por mais que tenha um livro para se basear do Tolkien,
onde ele já fala sobre essas características, mas na parte de concept art, na parte de character design, eles começam a destrinchar isso aí para que todo mundo já tenha uma base. Isso economiza custos e economiza tempo, né? Para não ter que ficar dependendo da produção, para discutir ideias e tal. Isso tudo já vem estruturado dentro de um character design, dentro de um concept art. Beleza? Aqui, um diferencial, quando você começa a traçar as vestimentas dele, as roupas, né? Aqui você consegue criar uma identidade quando você tem o uniforme escolar do Harry Potter e dos amigos dele dentro de Hogwarts. Então você já cria um sentimento de unidade. Cada classe, não, cada casa tem uma cor de roupa diferente, vermelho, verde, amarelo, azul. Então isso influencia bastante, né? As roupas de trouxas, as roupas dos não trouxas, dos magos. Então isso, você vê que a roupa é realmente uma característica importante dentro de um conceito, dentro de uma história. Quando você vai fazer customização de personagens dentro de um game, você muda os acessórios, você muda as roupas, isso aparece lá no visual. Então, tudo isso é importante, tudo isso é interessante você ter como base, né? E tudo que você for criar ali, não necessariamente tudo tem que contar uma história. Tipo, o cara pegou uma pulseira que veio da Índia, ou que era da mãe, que não precisa disso tudo também, tá? Pode ser bom para você se aproximar mais ainda do seu personagem que você está criando, mas tem coisas que pode ficar mais escondidas assim, mais sutis, tá? Não precisa ser tudo tão declarado, mas tudo tem que fazer parte de meio que um cenário, de uma construção visual harmônica. Isso a gente vai ver também, essa parte da construção do visual, né? Quando que a pessoa exagera, tipo, colocando uma armadura de uma coisa pontuda e um peitoral mais rombudo, mais oval, e não funciona direito, enfim, coloca muito acessório, de repente não passa a informação. Às vezes não. Muitas vezes o menos é mais, e você trabalha com uma malha mais clean, uma ideia mais clean, você consegue passar a ideia toda do personagem que você quer simplesmente com isso, tá? Aqui os gestos é super importante para você determinar como é que ele funciona na parte de silhueta, como é que ele funciona na parte do gesturing, das poses. Por exemplo, você imagina aquele ator que fez o Gollum, o Andy Serkis, ele toda aquela postura, né? Depois ele fez o Planeta dos Macacos também, ele era um dos macacos, esqueci o nome agora, era o macaco protagonista, lá era ele, e você vê que todo aquele gestual dele faz parte da construção do personagem, faz parte de como a gente lê o personagem. Então, você pensar em como o teu personagem caminha, né? Aqui, ó, como é que ele anda, se ele é relaxadão, se ele é meio gangsta, se ele é mais tímido, então é um pouco mais corcunda, se ele é mais introspectivo. Você percebe, às vezes, numa cena bem simples, de uma ilustração bem simples, né? Uma cena bem trabalhada de uma ilustração, você tem uma personagem, às vezes, que está na cama, deitada, relaxadona, e tem a outra que está sentada, e se você curvar um pouquinho o ombro dela, assim, já dá uma diferença, você já mostra que ela está um pouco mais incomodada, está um pouco mais tímida, e a que está toda relaxadona, ela já é uma personagem que está mais feliz ou é mais extrovertida. Tudo isso você pensa, e tudo isso faz com que você componha realmente personagens mais críveis, melhores e inesquecíveis, tá? Se ele tem algum hábito no sentido aqui de, não necessariamente vícios, mas hábitos de fazer sempre a mesma coisa, tipo, o cara que tem um toque, o cara que tem um hábito, o cara que fuma, o cara que bebe demais, o cara que joga muito videogame, isso é mais como um hábito, tá? E os hobbies, para a gente não confundir aqui, né? Hábitos com hobbies, que pode parecer a mesma coisa. Os hobbies são mais atividades que ele faz com uma coisa mais positiva, vamos dizer assim. Se ele é um colecionador de alguma coisa, se ele é um atleta, se ele joga, aí não um atleta de profissão, mas se ele é um cara que gosta muito de correr, se é um cara que gosta de colecionar figurinhas, colecionar selos, enfim, tudo isso você pode criar ou não. Nada disso é necessário, tá? Nada disso é necessário. Mas os hobbies que você pode encontrar aqui dentro do universo do Harry Potter, tem as coleções das figuras dos sapos de chocolate, tem as coleções das figuras dos times de quadribol, enfim, você cria um universo para compor o personagem.
existe essas possibilidades, você vai de repente mencionar em algum momento na história, não precisa ser uma coisa que vá fazer uma mudança, um plot twist, uma virada na história toda, mas pode ser uma coisa que componha o cenário, que componha o universo e valorize mais ainda a tua criação, tá? Frases de efeitos, né? Se o personagem tem uma frase que ele sempre fala, alguma coisa nesse sentido, como o Yoda, que fala as frases meio atravessadas, o Logan, né? O Wolverine fala muito xará, traduzindo para cá, né? Bud, fala muito xará, fala o Pernalonga, o que velhinho, fala muito isso. Enfim, tem frases que você consegue inserir no personagem, se você quiser, para gerar uma identificação também. A voz, o tipo de voz, se é rouca, se não é. Não sei que aqui quem pegou um jogo chamado Full Throttle, era de um motoqueiro, não era uma Harley Davidson, mas era como se fosse uma Harley Davidson, uma motoca bem irada, assim, e ele tinha uma voz bem profunda. Então, tipo o Thor, sabe? O Thor tem até uma cena dos Vingadores com Guardiões da Galáxia, que ele fica um imitando a voz do outro, assim, um falando mais grosso, imitando a voz do cara. Não estou falando grosso. Enfim, isso tudo também compõe. Já imaginou o Deus do Trovão? Uma vozinha fininha. Não funciona. Sacou? Então faz parte. Aqui qual é a marra? Aqui qual a maior falha do teu personagem, o maior defeito dele e a maior qualidade, a maior virtude que o personagem pode ter. É interessante você criar isso, porque isso sim pode ser importante, pode ser algo que leve a história para um caminhar ou não. A maior falha do Harry Potter para mim aqui seria justamente o que o Snape fala muito sobre ele, da rebeldia. Ele é um personagem que não respeita muito as regras, né? Ele é um personagem que sempre está se metendo em confusão. Talvez seja essa a melhor falha, que pode também ser um tipo de virtude. Mas a maior virtude que eu vejo nele é a lealdade, é um senso de honra que ele tem, é um senso de sinceridade, de honestidade. Ele tem várias qualidades, eu acho que ele tem muito mais qualidades do que defeito, mas ele é um personagem falho em alguns momentos também, tá? Faz parte. Vamos seguindo? No social, a gente já começa a elaborar como é que ele funciona fora dele, né? Um pouquinho fora dele. Então, como é que é a casa? Onde é que esse personagem nasceu? Ele mora onde ele nasceu? Ele mora em outro lugar? Por que ele saiu desse lugar? Tá? Então, ele é bem de grana? Ele é rico? Ele é pobre? O Harry é pobre no mundo dos trouxas e é rico no mundo dos bruxos. Bom, voltando aqui depois da nossa interrupção, mais uma interrupção. Olha, home office, quarentena, 2 filhas, mulher, cachorro, amigos, bronca. Mas vamos lá. Sim, eu estava falando, a maioria dos personagens do Adam Sandler, eles são ricos. A esposa de Mentirinha, nem lembro agora, o paizão, eu acho. Ele ganhou uma herança. Não, a herança do Mr. Deeds. Aí tem outro que ele é Click, que ele é também um cara cheio da grana. Aquele Gente Grande, os 2 filmes ele também tem muita grana. Isso cria uma possibilidade, você cria uma sensação de bem-estar, né? O cara pode tudo, né? O cara tem grana. E é um cara legal, normalmente é um cara legal nos filmes que ele faz. Então, isso influencia. Ou se o cara é um pobretão também, você se identifica. O Harry não tem condições nem de comprar roupa, usa a roupa surrada do primo. Então, a roupa tudo num número maior, que é bem sutil, como eles mostram isso no filme, mas acontece também. E tudo isso influencia, né? Agora aqui os talentos e habilidades, né? Os skills, quais são? Aí já busca também um pouquinho do RPG. Vai ser um guerreiro, vai ser um mago, vai ser um arqueiro, vai ser um rogue, vai ser um vampiro, vai ser um lobisomem, vai ser o quê? Mas qual que é o talento aqui, né? Que a gente pode identificar? O cara às vezes é só um atleta de futebol, joga muito bem futebol. Ou o cara é um espadachim, ou a mulher é uma curandeira, né? Ou a mulher é uma amazonas. Então, são habilidades que você, dentro desse escopo, assim, né? Se ela é uma amazona, o que é que ela faz? Tira muito bem de arco e flecha, ela é atlética, é veloz. Então, são habilidades, tipo... O cara é um marinheiro, o cara sabe fazer vários tipos de nós. O cara trabalhou como marinheiro. Isso influencia no aspecto da história, o que vai acontecer, como vai acontecer. São coisas que você pode criar
colocar ali e dizer, esse cara, por mais que ele seja... o Harry, por exemplo, ele tem essa habilidade do quadribol, né? Ele é muito ágil, não sei o quê. Ele nem sabia que tinha isso. Você descobre junto com o personagem. Então, são coisas que podem acontecer também dentro da história que você vai descobrindo as habilidades que ele vai ter como espectador. Mas como criador, ela já sabe, né? Ela já sabia que ele ia ser um sucesso, um quadribol e tal. Então, as habilidades você constrói, você sabe. Se você vai usar ou não na história, é outra história isso aí também, tá bom? Família, como é que é a situação da família, se ele é adotado, se não é, qual é o relacionamento que ele tem com a família, com os irmãos, com o pai, tio, tia, enfim. No caso do que a gente está analisando, ele é órfão, a família que ele tem é o padrinho, que depois falece, e também, isso é spoiler? Isso não é spoiler mais não tem spoiler mais de Harry Potter, por favor. O padrinho e os tios, né? Os tios chatos lá, que sou revoltado porque cortaram aquela cena do 6º filme, não cortaram, acho que nem fizeram, do Dumbledore lá, dando uma lição de moral nos velhos, os velhos pelo menos levando uns copos na cabeça, enfim, ia ser bacana aquela cena, né? Mas enfim, cortaram o funeral também, e o 6º filme é uma desgraça, uma vergonha. Como ele é criança, como ele vai ser adulto, mesmo que a história não mostre, você pode ter isso, né? No Harry a gente só vê isso já no epílogo, no final de todos os filmes, você consegue ver como é que ele era, né? Como é que ele ficou quando adulto. Bom, vamos passando aqui para o outro slide. Fica comigo aí, tá? Atributos. Atributos a gente já relaciona com educação, QI, autoestima, se ele é confiante, se ele não é, se ele age muito pela razão, se ele age mais pela emoção. O que você acha? A gente falando do Harry Potter, ele é um pouquinho equilibrado, mas eu acho que ele tende mais pela emoção. Você vê no 5º filme, e no 5º livro, quando acontece a morte do padrinho dele, ele desesperado e tal, e não aceita os conselhos que a amiga está dando, enfim, vai em frente e termina acontecendo o que aconteceu. Tá? Agora, ele é um cara confiante? Né? Ele é corajoso? Corajoso no sentido que mesmo com medo a pessoa age. Então, ele mesmo com medo, lá no 4º filme, por exemplo, quando ele enfrenta a volta do grande vilão, ele consegue enfrentar o cara mesmo morrendo de medo, o amigo morto, enfim. Ele vai em frente. Então, é um cara confiante, tem autoestima boa? Tem. Quando você entra no quesito de contatos com meninas, né, que entra ali pro 4º filme, você já vê a insegurança dele a respeito de algumas coisas. Então, isso você pode equilibrar, né? São pessoas, são emoções, você pode trabalhar isso. O cara, de repente, ele é confiante de pular de paraquedas, mas não é muito confiante em abrir um negócio, em lidar com um negócio, em demitir uma pessoa. Depende da história, né? Tem muitas coisas, muitas variáveis que a gente pode criar. Só que isso aqui te ajuda a ter um direcionamento, te ajuda a tirar muita coisa do imaginativo assim e colocar no papel e seguir, né? Seguir a risca, ter um padrão realmente para seguir. E agora o emocional do personagem, se ele é introvertido, se ele é extrovertido, como é que ele reage a emoções, né, com as pessoas e tal, como ele lida com a tristeza, como ele é quando está com raiva, como ele é com conflitos, ele foge de conflitos, ele enfrenta, ele convive bem, ele fica mal depois, ele não fica mal depois, ele está tudo bem para ele já entra em outra briga, se for o caso, é um cara briguento, enfim. Como é que ele reage a mudanças, né? Eu lembro de filmes de infantis assim, e já começa o cara resistindo a mudar de lugar. Só que aí quando muda de lugar, tem uma menininha ou tem um cachorro, aí a mudança já é mais aceita, porque o conflito é um pouco disso ali, né? Lugar novo, tudo novo, o que é que está acontecendo de diferente? Como é que ele lida com a perda, né? Morte, perda de entes queridos, ou perdas de objetos, ou perda de um emprego, ou perda de um salário, perda de qualquer coisa. Como é que ele lida com perda? Como é que ele lida com a dor? Um cara centrado, é um cara que se revolta, é um cara que se entrega à bebida, é um cara que entra nas drogas, ou é um cara que vai para o lado espiritual, vai buscar uma união com o divino, alguma coisa nesse sentido. Qual é a motivação dele, né? Qual é a motivação do personagem? O que é que faz ele sair da cama? O Harry tem muito aquela coisa depressiva, né? Onde ele vivia antes, depois o que faz ele querer viver, querer que as férias passem,
Ele quer que as férias passem para ele ir para onde ele gosta de ir. Então, o porquê dele depois começa a ser cada vez mais construído, porque o porquê é como se fosse um motivo pelo qual a pessoa sai da cama. O seu mesmo hoje muda. Muda hoje, muda amanhã. Pode ter um foco geral, um macro, mas o micro do dia a dia pode mudar. Por que eu saí da cama hoje? Né? Se não tem motivo nenhum, fica na cama, que é melhor que você não atrapalhe ninguém. Né? Quais são os medos desse personagem? Quais são os medos aqui? Medos da perda, de repente, medo da dor, ou é um medo mais físico, de sentir, de ser atacado, de morrer? Várias coisas, né? Quais são as alegrias? O que é que provoca alegria? Não digo só felicidade, mas o que é que faz com que o personagem se sinta bem? O quadribol, ele jogar, se sentia bem. Ele tá com a Ginny, depois, ele se sentia bem. Ele tá com os amigos, ele se sentia bem. O que é que faz ele se sentir mal de repente? Ele ir mal nas provas, nos exames que tinha, né, na aparatação, no desafio de aparatação que tinha, ele podia ter medo disso. Então, o medo dele é um pouquinho mais controlado, assim, né? Você vê que quando é um medo mais sério, ele enfrenta. Mesmo com medo, ele vai lá e enfrenta. Como é que é a socialização dele? Como é que são os relacionamentos dele com as outras pessoas? É um personagem tipo Geralt de Rivia, mais fechadão, do The Witcher, para quem não conhece. É um personagem mais aberto, um personagem que respeita os mais velhos, que não respeita os mais velhos. É um personagem... como é que ele lida com o sexo oposto? Ele é tímido, ele não é? Ele é brincalhão? Ele é mais dele? Enfim, como é que é essa socialização dele? Como é que você é socialmente com outras pessoas? Você pode inserir isso num personagem, criar o oposto do que você é e fazer um outro personagem, ou criar um meio termo, equilibrar aquilo ali, dizer, não, para isso aqui ele funciona, para isso aqui ele não funciona tão bem, enfim, coisas que você pode direcionar baseado nisso, tá? Como é que ele é em relação à em relação à religião, né? Como é que ele é? Ele acredita em Deus? Ele é ateu? Se ele acredita, ele vai à igreja? Ele não vai? Mesmo ele indo à igreja, ele é um cara de fé? Ele é um cara que acredita? Ou ele vai só para iludir? Vai estar ali só cumprindo tabela? Como é que é a espiritualidade dele? Independente se ele acredita ou não. Ele é um cara que gosta de meditar, ele gosta da floresta, um elfo que respeita os animais, ou não. Pode ser um elfo que não está nem aí para isso. Um rebelde de causa. Um cara que, em vez de ser a favor da natureza, é contra. É sapo. Não funciona e tal, enfim. Sacou? E, para a gente finalizar, dentro da história, qual é o arquétipo do teu personagem, né? Ele é o mentor, ele é o mago, ele é o pícaro, ele é o herói, enfim. São vários arquétipos, né? São os 12 arquétipos de Jung. Depois a gente aprofunda sobre isso também. Tem até um vídeo aqui falando sobre o arquétipo do mago, que pode ter variações, não é só para histórias fantásticas isso, né? Para histórias, vários tipos de histórias, a gente pode colocar arquétipos. Como é o ambiente que ele vive? Esse ambiente alterou ele fisicamente, alterou ele psicologicamente. High school, né? Aquele ambiente de escolas. A gente encontra um pouquinho disso no Harry Potter, no Hogwarts, em Hogwarts. E tem aquele ambiente. O Hogwarts é um personagem dentro da história, né? O castelo tem passagens secretas. Tem hora que o castelo quer, tem hora que ele diz, é como se ele quisesse que Hogwarts fizesse a gente lutar de volta, alguma coisa desse tipo. Então também é um personagem, influencia bastante em como tudo acontece. Então esse ambiente é muito presente na tua história ou não é muito presente? Só faz parte de um processo. Ame cachorros em Nova York. Vai se passar onde? Em Nova York. O que é que você vai mostrar? Cafeterias, Estátua da Liberdade, o Central Park. Vai focar nisso ou vai mostrar de forma mais sutil? Entendeu? Então, o ambiente influencia, as roupas influencia as atitudes, a temperatura, calor, frio. Se você vai fazer um ambiente na Antártida, o cara não vai estar com roupas de verão, enfim. Tudo isso influencia. É bom você entender como é teu ambiente, como isso vai impactar, né? Se você pensar em Mad Max, que é aquele ambiente pós-apocalíptico, caótico, você pega um pedaço de uma roupa, a galera tudo com roupa misturada. O cara achou uma bota de um pé, a bota de outro, porque é tudo... O que achar, achou, o que achar é meu, e tá valendo tudo, porque é tudo escasso. E na linha do tempo, isso aqui... Segura aí.
Isso aqui é o que eu considero, tá? Eu. A base mais importante de tudo isso que a gente falou é a linha do tempo e os 5 eventos mais importantes que definem o teu personagem como ele é hoje, no momento atual da história que você está contando. O que fez com que esse menininho aqui, faltou até a cicatriz dele aqui, ó, que esse menininho aqui fosse quem ele é hoje. No caso, ele começando aos 12 anos, que não é o caso aqui, não está com 12 anos aqui, está com uns 14, 13, mas ele com 12 anos de idade, começando a entrar. Quais foram os 5 principais eventos que marcaram a vida dele? Sem dúvida, a morte dos pais, né? Morte, não dá nem para ler aqui. A morte, vamos ver se eu consigo traçar aqui, tá? Isso não foi calculado, não. A morte dos pais, a ida para a casa dos tios, Hogwarts, porque a história basicamente começa com ele sendo convidado a ser um dos alunos de Hogwarts, né? Então recebe a cartinha lá. Então 1, 2, 3. Outro evento talvez. A cicatriz é um evento? É, um dos eventos que marcou ele. A morte dos pais e a cicatriz, né? De forma resumida, a cicatriz que ele tem na testa é um momento marcante para ele. E talvez a gente possa definir aqui a chegada em Hogwarts, né? Quando ele conhece Ron, quando ele conhece Hermione, aquela junção toda ali, a apresentação, quando a cortina se abre e ele tem acesso a todo aquele mundo, assim, então aquela descoberta, e que é ali onde você também descobre, é ali onde você começa a descobrir tudo, porque ele não sabe de nada, então ele faz as suas vezes, né? Ele faz o seu olhar. O próprio protagonista é quem vai te revelar tudo. Você vê que ele não sabe nada sobre nada, então tudo que a gente tem de informação é o próprio personagem que pergunta, é ele que não sabe o que é um Expecto Patronum, o que é um Dementador, o que é uma prisão dos bruxos, o que é isso, o que é aquilo, enfim, tudo isso vai se basear no que ele vai passar, no que ele vai aprender, e você vai aprender junto com o personagem. Isso também é importante e é relevante. Sempre vai ter um personagem que vai te apresentar as coisas, né? A não ser que você faça uma coisa mais cult e as coisas fiquem muito mais escondidas assim. Mas, chegada, né? Botar chegada. Chegada em Hogwarts. Tá bem escrito. Bom, sacou? Volta isso aí, tá? Dá o print. De repente você até encontra no Google. Eu vou fazer melhor. Vou deixar isso digitado aqui embaixo nos comentários. Quais são esses aspectos, tá? Quais são essas análises pré-criação de personagem que você faz para depois você inserir seu personagem. Eu aconselho você criar primeiro essa base para depois você partir para o visual. É mais difícil, não sei se é mais difícil, mas eu não aconselho. Você ter o visual, construir um visual e depois começar a inserir isso na história, porque você vai mudar. Algumas coisas você vai mudar, com certeza. Porque vai ter coisa que não vai combinar, vai ter coisa que não vai encaixar. Enfim, eu aconselho você ter a base, ter a história, ter o background, ter o BG todo, para depois partir para esse visual. Sacou? Então é isso. Bom, chegamos ao final. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se for de curtir, compartilhem aquela história toda, tá? A ideia de você curtir ajuda a gente, porque o algoritmo do YouTube, do Face, onde você estiver vendo esse vídeo, ele vai entender que as pessoas gostam, então a plataforma termina mostrando para mais pessoas. Isso, pô, show, é o que a gente quer também, ajudar o maior número de pessoas, está sendo visto e está sendo divulgado, beleza? Só apertar lá, dar uma curtidinha, show de bola, já ajuda bastante, tá? Não é nada demais não, beleza? Forte abraço, conta comigo, até a próxima.